receber agora, nós temos o quadro Prosa sobre a Vida. Estamos recebendo a psicóloga Carolina Zandoná e também estamos pelo Facebook. Então, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, pode nos enviar aí nos comentários do Facebook também. Lembrando que o quadro Prosa sobre a Vida, todos os quadros, eles ficam armazenados no nosso canal do YouTube, Rádio Minuano. O pessoal pode se localizar bem facilmente digitando todas as letras em maiúsculo, né, do Rádio Minuano, encontrando aí todos os programas, todos os quadros Prosa sobre a Vida, todos os assuntos que já foram mencionados, né? E hoje, recebendo então a psicóloga Carolina Zandoná, nós vamos falar um pouco sobre a psicoterapia infantil. Isso, né, psicóloga? Bom dia. Bom dia, Alexandra. Bom dia aos rádio-ouvintes, aqueles que nos acompanham nas plataformas digitais. Bem, então vamos conversar hoje sobre um aspecto importante, um braço importante do meu trabalho clínico, que é a clínica na infância, a clínica de bebês e a clínica de crianças, tanto crianças pequenas quanto crianças maiores. E a gente nomeou a psicoterapia na infância, mas o trabalho não engloba só a psicoterapia. Trabalha também as avaliações, né, a avaliação psicodiagnóstica e a psicoterapia, a psicanálise neste tempo da vida, que é um tempo de estruturação do psiquismo, da personalidade, assim, traduzindo assim, da personalidade de um ser humano. E por isso um tempo extremamente importante, um tempo que faz toda a diferença na vida adulta, na capacidade de amar, de trabalhar, de ser produtivo logo adiante na vida adulta. Eu acredito, psicóloga, que o maior questionamento, assim, né, das pessoas seja como trabalhar com as pessoas tão pequenininhas, né, bebês, crianças. Então, a primeira pergunta que eu te faço, psicóloga, para a gente entrar nesse assunto é: o que seria a clínica infantil? A clínica infantil é o trabalho em psicoterapia, em psicanálise, quando o paciente é um bebê ou é uma criança pequena. Claro que o trabalho não é somente com o bebê ou com a criança, ele envolve os pais, né, os responsáveis que são participantes ativos do tratamento de uma criança, né, ou de um bebê, né? Então essa clínica que vai acontecer quando os pais vão buscar um olhar de um psicólogo, de um psicanalista para o seu filho, porque estão preocupados, seja com algum atraso do desenvolvimento, algum aspecto que já deveria estar estruturado e não está, e se tem alguma ideia de que isso diz respeito a questões psicológicas ou de falha de estruturação das próprias questões psíquicas, do pensamento, né, da linguagem na sua relação com o aparelho psíquico, ou dos comportamentos, né? Ou então quando uma criança tem sintomas, tem medos, tem angústias, tem agitações, né? Tem uma hiperatividade e os pais necessitam e desejam saber por que isso está se estruturando e como vão intervir para que isso possa se resolver, né? Tomar um caminho que não atrapalhe uma criança, ou então quando há dificuldades na escola, quando há dificuldades de aprendizagem, e às vezes acontecem dificuldades de aprendizagem em crianças que são inteligentes. E aí os pais vão se dando de conta que tem outra coisa que está atrapalhando. Então que coisa que é? Né? O que está atrapalhando? E aí solicitam um olhar, uma avaliação de um profissional da área psi, né? Um psicólogo, um psicanalista, para poder entender e ajudar os pais a compreender o que está se passando com o seu filho e a intervir com ele, né? Saber como ajudá-lo a atravessar essas dificuldades e seguir, né? Seguir bem. Mas a gente pensa, eu acho, psicóloga, que precisa... a criança precisa estar falando já, né, para dizer o que está sentindo, mas eu sei que o trabalho já inicia muito antes, né? A criança, então, ela precisa falar para ir num psicólogo? Esse, Alexandra, é um dos mitos do trabalho, assim, é um dos tabus em relação à prática da clínica na infância, de que então que uma criança necessitaria falar para ir ao psicólogo e dizer o que está acontecendo
consigo. O que tá sentindo, né? O que tá sentindo, qual o seu conflito, ou de que o trabalho de um psicólogo, um psicanalista, só incidiria em crianças que têm conflitos, portanto que já falam, que têm sintomas, quando na verdade a prática vai nos mostrar que não, que uma criança bem pequenininha, que um bebê pode se beneficiar muito de uma intervenção precoce e que as crianças respondem muito bem. Quando a intervenção é adequada, é no ponto, as crianças pequenas respondem muito bem, muito rápido, inclusive os bebês. Ah, mas bebê vai na psicóloga, pode ir na psicóloga, não vai atrapalhar, né? Pelo contrário, muitas vezes os bebês têm atrasos no seu desenvolvimento e a intervenção de um psicólogo que trabalha e entende de estruturação psíquica, de como que o aparelho psíquico, como que o sujeito, como que a personalidade se estrutura, faz toda a diferença nos atrasos. Porque toda a diferença na resolução desses atrasos. E eles respondem muito bem. Quanto mais pequena a criança, quanto antes nos chega, o potencial de transformação ele é maior e ele é mais rápido. E é importante que as pessoas saibam que quanto antes ir para o psicólogo, né, que compreende e trabalha com a infância, com bebês e crianças bem pequenas, antes e com mais possibilidades de transformação a criança conta. Porque é muito diferente receber uma criança com 2, 3 aninhos, que tem coisas que não estão bem, que estão com atrasos, do que receber depois com 8, 9, 10 anos. Aí já foram vários anos em que teve efeitos na vida dessa criança, que aqueles atrasos que muitas vezes já estavam com 2, 3 aninhos, que já se percebia, às vezes com um aninho, né, e alguns meses, já teve efeitos na vida dessa criança. E muitas vezes, embora a gente trabalhe para poder transformar, para poder avançar no desenvolvimento, tem questões que é possível acessar e tem questões que já não é mais. Né? Então, quanto antes as crianças chegarem, mais chances tem o processo. E menos sofrimento, eu diria também, né? Porque, como tu disseste, quanto mais velhos, né, mais tempo elas ficam nesses sintomas, talvez mais sofrimento elas estão agregando, né? Para elas e para seu entorno, para os pais, para os irmãos, né? É mais porque uma criança, né? O Winnicott dizia, um bebê sozinho não existe. Quando a gente pensa num bebê, a gente pensa no seu entorno. Né? Um bebê, ele só existe numa família, numa realidade, né? Cercado de pessoas que cuidam para que ele possa sobreviver fisicamente e psiquicamente, se tornar gente. Né? As crianças também, então, quando alguém está em sofrimento, não sofre sozinho. Os pais sofrem junto, as pessoas que convivem sofrem juntos. Talvez até por não saberem lidar, né, com esses aspectos. E inclusive o trabalho na clínica psicanalítica com crianças propõe sempre que se possa ter uma relação muito próxima com os pais, inclusive para ajudá-los a compreender o que está se passando e a produzir as intervenções que a criança necessita para poder transformar o seu sofrimento. Né? Mas digamos que a criança chegou para o atendimento, né? Existe toda uma forma de se relacionar, de atrair a atenção dessa criança, talvez por meios lúdicos, né? Brincadeiras. E aí as pessoas podem ter esse questionamento também. A criança vai para o psicólogo só para brincar? Esse é outro mito, né, Alexandra, do trabalho com a infância, de que as crianças vão então no psicólogo só para brincar. A questão é que não é só brincar. Brincar não é só. E não é uma brincadeira qualquer não também. Não é uma brincadeira qualquer. Exatamente. Não é... O brincar num processo de avaliação e num processo psicoterapêutico, ele é um brincar muito específico. O brincar é a principal técnica do trabalho com as crianças. A gente intervém brincando.
dizendo coisas brincando, mostrando coisas brincando, e a criança, através do seu brincar ou do seu não brincar, porque nos preocupa crianças que não brincam, né? Não conseguem, tem algo que atrapalha o seu brincar. As crianças vão nos mostrando as suas dificuldades brincando, vão nos mostrando os seus conflitos, os seus conteúdos inconscientes através da brincadeira, vão nos mostrando como ela está se estruturando enquanto a sua personalidade, e vão nos mostrando qual é o caminho de intervenção. Então é através do brincar que nós vamos tanto compreendendo o que se passa com essa criança, como intervindo em ato, né? É ali no brincar, naquela hora que eu intervenho, naquele ponto que aquela criança necessita. E claro que o brincar ele é diferente em cada tempo da vida. Brincar com um bebê não é o mesmo que brincar com uma criança de 4, de 5, de 6 anos, de 7, de 8. É outro modo de brincar. Outros estímulos, né? É outra configuração. Outras questões que a gente precisa inscrever numa criança ao brincar, né? Não é o mesmo brincar, mas sim, o brincar é a principal técnica do trabalho com a infância, e é brincando que a gente intervém. Mas não é só brincar, é bastante. Poder que uma criança possa vir e brincar, e ao brincando nos mostrar o seu sofrimento, não é pouca coisa. E ao brincando transformar esse sofrimento, não é pouca coisa. Porque as crianças, elas entendem o que elas vão fazer no psicólogo. Às vezes os pais acham que não, que elas vão e elas não sabem o que elas estão fazendo, mas elas sabem. E não é qualquer brinquedo que elas vão e brincam. Elas brincam, a gente chama em transferência. Não é o mesmo brincar que elas fazem em casa, na escola, quando elas fazem ali comigo, porque elas sabem o que eu estou fazendo ali. Olha só. E elas sabem o que elas vêm fazendo, inclusive elas vêm para trabalhar. Elas vêm e elas me mostram que elas vieram para trabalhar, e me mostram o que elas precisam que eu trabalhe com elas. Olha só, talvez seja também, né, a ferramenta que elas buscam ali, a brincadeira, talvez um brinquedo que vá demonstrar o que ela tem, né, sentindo. Que legal isso. Elas armam uma criança, vamos pensar, que já tem a capacidade de fazer um jogo simbólico, elas armam a cena, o enredo, a história que elas querem que eu intervenha. Né? Elas sabem o que elas vão fazer, elas vêm para trabalhar. Olha só. No geral, as crianças aproveitam muito um espaço psicoterapêutico, elas têm muito benefício, tanto de avançar no seu, né, no seu desenvolvimento, dar conta assim dos seus atrasos, avançar, como também no próprio trabalho. Elas se beneficiam, elas aproveitam, elas mostram como elas estão se estruturando e o que elas precisam que eu possa ajudá-las. Isso é muito interessante, psicóloga, porque eu imagino talvez elas até demonstrem ou tentem, né, montar essa situação em casa também, ou na escola, né, e mostrar, mas a pessoa não está preparada ali, os pais, o pessoal do entorno, né, não está preparada para analisar isso, né, por isso que é tão importante buscar uma intervenção né, de psicóloga, de psicanalista. Que é o profissional que é capacitado para ler esse brincar, para compreender e para poder traduzir muitas vezes aos pais o que é esse brincar, por que está acontecendo, como é que nós vamos intervir. E durante essa brincadeira, então, psicóloga, você faz vou até puxar a minha cola aqui, avaliação psicodiagnóstica, né? O que é essa avaliação? Muitos pais, né, irresponsáveis vêm buscar o trabalho do psicólogo, do psicanalista para uma avaliação. Eles querem compreender o que está se passando com o seu filho. Eles desejam saber o que está acontecendo, como é que eu posso ajudar, o que eu estou fazendo que está interferindo, que está tendo efeitos. Os pais muitas vezes vêm buscar. E a avaliação psicodiagnóstica, ela é uma avaliação bastante complexa e bastante profunda, porque ela engloba os aspectos cognitivos, do pensamento, da inteligência.
de capacidades mentais como atenção, concentração, capacidade de conter os impulsos, todos esses aspectos, mas também contempla como essa criança está se estruturando psiquicamente enquanto gente, enquanto sujeito, como é que a sua personalidade está se estruturando, contempla o seu contexto familiar, o seu contexto escolar, o seu contexto social. Por isso ela é uma avaliação que ela contempla esses aspectos, tanto intrasubjetivos da criança como intersubjetivos, os seus contextos, a criança inserida no seu mundo, né? E como essas relações vão favorecendo o desenvolvimento dessa criança ou vão tendo alguns efeitos que em alguma medida vão construindo dificuldades, e como que essa criança vai nos mostrando. E sabendo disso, é possível sabermos como e quando intervir, de que forma, né? Nesse sentido, a avaliação psicodiagnóstica ela faz esse trabalho. Nós temos trabalhado muito, Alexandra, na avaliação psicodiagnóstica interventiva e subjetivante. Por que interventiva? Quando eu avalio uma criança, eu intervenho. Não é uma avaliação no sentido assim de observar a criança. Ela vai me mostrando e eu vou intervindo para entender que respostas essa criança me dá. Na minha intervenção, qual é a qualidade das respostas que a criança me dá? Por isso ela é uma avaliação que ela já é interventiva. Eu já vou intervindo e dependendo de como que a criança vai respondendo essas minhas intervenções, eu vou tendo uma compreensão mais profunda de quem é essa criança que está ali comigo, quais são as suas dificuldades e quais são as suas potencialidades. Que potenciais de melhora ela tem, né? Como é que ela vai respondendo, qual é o caminho que eu preciso trilhar com essa criança e com essa família para que ela possa melhorar, para que os sintomas possam ir sendo apaziguados. Né? E por isso interventiva e subjetivante, porque tem efeitos já na avaliação, muitas vezes já tem efeitos. Tem assim um mito de que psicanálise é demorada. Não dá para ir para psicanálise porque é demorada. Ih, né? Vou levar um ano para ver. Vou demorar. Quando a intervenção ela é precisa, ela é no ponto, as crianças respondem muito rápido. Inclusive nos tempos de intervenção, assim, de avaliação. Muitas vezes no próprio processo avaliativo elas já têm transformações. E por isso ela é subjetivante para a criança, mas também para os pais, para a escola, né? Porque produz efeitos de um processo de subjetivação, de compreensão de si mesmo, do outro, do que está se passando, né, dos aspectos psíquicos, dos aspectos da vida. Então ela é subjetivante também para todos que fazem parte. E lembrando que melhora tantas coisas, né, psicóloga, que a criança não precisa passar, talvez tá com um sofrimento interno aí, né, a sua rede de apoio ali, a família, as professoras talvez não saibam como lidar, daqui a pouco não sabem como pedir ajuda em tanta coisa, né? Essa avaliação pode dar um caminho totalmente diferente para a vida, né, da criança. Mas, de maneira prática, sim, psicóloga, talvez a pessoa tenha um bebê aí em casa, né, e de maneira prática não sabe analisar, assim, quais são os sintomas que a gente poderia perceber numa criança para saber que precisa de uma avaliação psicológica. Tu queres que eu fale dos bebês? Isso? Acho que sim, vamos começar assim dos bem pequenininhos, bem pitiquiquinhos, né, pra depois... Como um bebê vai nos mostrando que tem algo que vai acontecendo com ele que não tá bem, que precisa de um olhar e que talvez esse olhar possa ser de uma psicóloga. Talvez possa ser, né, de uma psicóloga, de um psicólogo, de uma psicanalista, né? Como é que ele vai me mostrando? Um bebê, ele não fala, né? E também não brinca. Mas, assim, não brinca como uma criança maior, né? Os bebês brincam dentro das suas possibilidades. Ele vai nos mostrar com o que ele pode, com o corpo,
com as coisas que vão acontecendo no corpo, que vão se ordenando ou que não vão se ordenando. Por exemplo, no excesso de choro, no excesso de irritabilidade, muitas vezes nas doenças de repetição, que a gente vai vendo que tem algo de ordem psíquica que pode estar se atravessando. Ou então, os bebês que têm uma dificuldade na própria interação, na própria troca de olhar, de sorriso, né? Bebês que são muito silenciosos, que não vocalizam, que não balbuciam, que não são mais ativos, né? A gente ali já pode pensar, será que alguém possa me ajudar? Eu tô preocupada, será que alguém pode olhar comigo, avaliar bem, né? Ver se necessita uma intervenção. Bebês que têm dificuldade nos processos de sono, né? Tem muita dificuldade para adormecer ou para sustentar o sono, não conseguem organizar o sono, porque a tendência é que você vá organizando no decorrer do tempo o sono de um bebê, a alimentação de um bebê, né? A inserção de outras formas de alimentação, e aí podem haver muitos percalços que uma mãe e um pai podem pensar: quero ajuda, quero que alguém me ajude a entender como é que eu vou fazer isto. Ou então, Alexandra, no desfraude, tem muitas crianças pequenininhas que no processo de desfraude tem muitas dificuldades, e aí necessitam de uma intervenção para poder ajudar que esse desfraude possa ser feito, e porque um desfraude ele tem toda uma questão de organização dos hábitos do corpo, mas também tem efeitos psíquicos e questões de estruturação psíquicas anteriores podem atrapalhar um desfraude. E aí, né, o pai e uma mãe podem pensar que precisam de ajuda, que desejam que um profissional que, né, entende disso possa ajudá-los a compreender o que está acontecendo e como é que eu posso fazer. Isso também é muito interessante, né, psicóloga? Porque não é somente os sintomas que o bebê está me dando. Talvez eu tive aí, né, um filho e não estou conseguindo compreendê-lo, né? Talvez até a mãe, o pai aí precisem, né, analisar essa situação e saber analisar, ver com outros olhos, talvez, né? Também podem buscar ajuda. Que é isso, né, Alexandra? Buscar ajuda. É buscar algum profissional que entende, né, de estruturação psíquica nesse tempo tão precoce, que possa me ajudar a ver. Inclusive ver se é necessária alguma intervenção, que intervenção, ou se não, né? Se as coisas, bem, estão indo dentro do que é se é de alguma forma assim esperado. Talvez seja normal, né? Seja do desenvolvimento mesmo da criança. Mas é muito importante essa busca, né, da ajuda, porque uma das coisas que a gente sempre comenta aqui nos quadros, quando gera um sofrimento, né? Se está gerando um desconforto, um sofrimento, por que não buscar ajuda? Psicóloga, eu sei que você tem aí trabalhado com as escolas também, né? E aqui em Sarandi você atende numa clínica especificamente nesse trabalho com o público infantil. Sim. Na verdade, Alexandra, eu recebo bebês, crianças pequenas e crianças grandes, né? Além dos adolescentes, dos adultos, que é um outro braço da minha clínica, no meu consultório. Né? Recebo no meu consultório, que é no edifício Lavoro, na sala 606, e também recebo os bebês, as crianças pequenas e grandes, na clínica Semear, que aí é uma clínica integrada, onde a gente conta também com outros profissionais, né? Terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, musicoterapeuta, psicopedagoga e outros profissionais da área da saúde, da educação. A Semear, ela é aonde? Ela é no edifício Tênis, próximo ao fórum. Do ladinho ali do fórum, né? E o teu contato, psicóloga, quem tiver interesse aí, né, pra te buscar, ou até tirar alguma dúvida, né? O meu contato é 549-9904-0458. Muito bem. Isso aí, eu me interesso muito, psicóloga, por esse assunto, porque eu
dou aula, né, de balé com crianças a partir dos 3 aninhos e a gente percebe muita coisa, porque nessa questão mais lúdica elas vão mostrando pra gente, né? E uma curiosidade que eu tenho, a partir de quantos mesinhos assim tu já recebe? Alexandra, assim, a partir de meses de vida é possível receber um bebê com a sua mãe, com o seu pai, né, com seus adultos cuidadores, né, assim que os pais sentirem que tem algo que gostariam, né, de conversar com um profissional, que um profissional visse o seu bebê, conhecesse, entendesse o que está acontecendo, é possível recebê-los. Que legal. Né? Não tem limite de idade. Que legal. Tanto para menos quanto para mais. Exato. É verdade. Muito legal. Sempre é tempo. Sempre de buscar é tempo. ajuda. Muito bem. Esse foi mais um Prosa sobre a Vida com a psicóloga Carolina Zandoná. Lembrando que os nossos quadros eles ficam no Facebook e ficam armazenados então na nossa página do YouTube, que é mais fácil até para encontrar, né? O pessoal digita lá Rádio Minuano Prosa sobre a Vida, vai encontrar todos os quadros aí que a gente já teve. Psicóloga, obrigada por mais uma sexta-feira aqui conosco, né? E sexta-feira que vem a gente se encontra nesse mesmo horário. Combinado. Até a próxima sexta. Até mais.